Amém? Quando a gente pronuncia a palavrinha ai, eu vejo como 3 maneiras de nós pronunciar essa palavrinha ai. Uma, no momento de dor. Às vezes a gente sente alguma dor, a primeira palavra que a gente sai da nossa boca é o quê? Ai. A outra é quando nós nos arrependemos de algo que nós fizemos. Ai, o que eu fui fazer? E uma terceira é quando nós somos exortados. Quando a mãe vai falar para um filho, ai de você. Um pai vai falar, ai se você fizer aquilo. E Deus veio para nos exortar. Porque está escrito lá em Provérbios 3:12, o pai repreende o filho que ama. Amém? Glória a Deus. Nós vamos estudar esses 3 versículos que está em Lucas, do 24 ao 26, que diz assim, ó. Mas ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Amém, irmãos? Primeiro ele diz lá no versículo 24, né? Ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. A Bíblia nos relata que a letra mata. Porque se nós lermos isso daí, a primeira coisa que nós entendemos é o quê? Ninguém pode prosperar no reino de Deus. A letra mata. Pelo contrário, a gente acabou de orar pelos dízimos e ofertas, falando para que Deus abra as janelas dos céus e derrama das mais ricas bênçãos sem medidas. Mas a letra mata. Se você ler lá, ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação, você fala, nossa, então eu nunca vou poder ter nada. Pelo contrário, o que ele está querendo dizer aí para nós é, ai de vós que fazem do seu bem, da sua riqueza, o seu Deus consolador. A prosperidade é de Deus, irmãos. Prosperidade é dom de Deus. E Ele dá para quem Ele quer a prosperidade. E a Bíblia diz que quando Ele dá um dom, é porque o dom seja útil. Está na Bíblia isso. Mas o amor à prosperidade, não. Você não pode amar aquilo que você tem. Porque quando você ama aquilo que você tem, você usa daquilo para se autoconsolar. E Jesus disse que Ele teria que ir para que viesse um consolar. Então tem muitos que às vezes diante de uma perda, seja do ente querido ou de alguma coisa que tanto gostava, que era tanto apegado, às vezes quer se autoconsolar, sabe como? Através do bem que ele tem. Quer preencher aquele vazio da perda que ele teve, comprando, adquirindo algo, e às vezes nem está necessitando daquilo. Só que isso não tem fim, porque ele compra hoje. Daqui a pouco não está bom, aquele vazio está lá. Daqui a pouco ele vai e compra de novo. Mas não preencheu aquele vazio. Em outras palavras, no princípio, no começo até a pessoa fala, nossa, dá aquela falsa sensação de paz. Sabe aquela tranquilidade inicial? Ah, meu caro, mas vai ter aquele momento que ele vai entrar nas 4 paredes do quarto dele lá. Lá ele pode ter o dinheiro que for. Aquele vazio dentro dele, ele não pode preencher com aquilo que ele tem. Então, ai de vós ricos, que usam da tua riqueza para preencher aquele lugar dentro de nós, porque todos nós temos um lugar reservado para o Espírito Santo de Deus. Ai daquele que tenta pegar esse lugarzinho que é do Espírito Santo e preencher com a riqueza terrena. Porque aí a pessoa começa a juntar coisas nessa terra. A pessoa adquire um bem, não está bom, quer adquirir o segundo. Adquire um carro, não está bom, quer o segundo, quer o terceiro. Aí ele cai nesse versículo aqui, ó. Lucas 12, 20 e 21. Louco, pedirão tua alma, e o que tens preparado? Assim é aquele que para si ajunta tesouros na terra, e não é rico para com. Então a tua riqueza, meu irmão,
tem que estar no reino e não aqui na terra. Amém, irmãos? Escolhi 3 versículos para mostrar isso que a gente falou agora. Lá em João 16:7 está escrito assim, ó: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. Mas ele enviará o Consolar. Mas tem uns querendo colocar no lugar do Consolador se autoconsolarem. João 14:16: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 15:26: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Então ele está falando aqui, ó, eu vou deixar um Consolador. É aquele que é o único que pode te dar uma noite de sono tranquila, independente da situação que você está passando. Amém, irmãos? Então, não confundam prosperidade de Deus com amor à prosperidade que quer tomar o lugar do Espírito Santo de Deus, que é o único Consolador que nós temos. Amém? Glórias a Deus. Lá em Apocalipse diz assim, ó, 3 do 14 ao 17: e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: rico sou e estou enriquecendo, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Irmãos, quando nós não temos o Espírito Santo de Deus, ainda que você tenha tudo nessa terra terrena aqui, tudo aqui, você tenha casa, você tenha carro, você tenha propriedades, conta bancária lá em cima, mas se você não tem o Espírito Santo de Deus, se você não tem a presença de Deus dentro de você, você não passa de um miserável. Nós não passamos de miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. Você pode ter tudo nesse mundo, mas se você não tiver a presença do Espírito Santo de Deus, você não tem nada. Ao mesmo tempo que você tem tudo aqui, você não tem nada para com Deus. Está escrito lá em João, 1 João 2, do 15 ao 17: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que ele está querendo dizer aqui? Nada nesse mundo que você possa comprar vai preencher aquele vazio dentro de você, porque tudo vai passar, só não passa a palavra de Deus, o que está escrito. Então primeiro ele fala, ó, é melhor você ser frio ou quente, porque frio, você já vira e fala assim, ó, eu não quero nada com Deus. O quente, você está na salvação, melhor ainda. Mas quando nós somos mornos, a gente acha que está agradando a Deus. Ele fala para nós, você não passa de um pobre, cego, nu. E depois ele fala, independente de tudo aquilo que você tem aqui na terra, nada que você conquiste aqui possa preencher esse vazio dentro de você, que só o Espírito Santo de Deus preenche. Amém? Glórias a Deus. Agora nós vamos lá. Eu entendi por que eu tinha que pregar essa mensagem quando eu cheguei nesse versículo. Nós estamos chegando no fim de ano. Fim de ano, o que mais tem são o quê? Festas,
confraternizações. Aí está escrito lá em Lucas 6:25. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentarei e chorareis. Irmãos, o que é essa fartura? Essa fartura diz respeito àqueles que se deleitam de coisas sem nenhum proveito. Conforme a gente falou, aqueles que estão trocando a glória de Deus por festas, viagens, concupiscências da carne, prazeres. Fim de ano está aí. O que mais vai ter convite para nós é para frequentarmos lugares onde vão ter festas, concupiscências da carne. Às vezes vocês vão ser convidados para fazer viagens, mas ele diz lá, ó, ai de vós, os que estáis fartos, porque podereis ter fome. E vou mais além, a Bíblia fala ainda que a gente tem que aprender com a formiguinha. Lembra da formiguinha? A formiguinha ela guarda no verão para que no inverno ela tenha o seu sustento. Tem gente que na época da fartura e vai e aproveita e se deleita nesse mundo e faz de tudo. E detalhe, tudo que vem em desencontro com a palavra de Deus. Mas um dia a fome chega, é palavra, é Bíblia, está lá, ó. Ai de vós que estão se fartando por coisas de nenhum proveito, porque um dia tereis fome. E junto com essa fartura vem a falsa alegria. Por isso que ele fala lá, ó, ai de vós que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Junto com essa fartura que desagrada a Deus, lá na frente pode vir o choro. Alguém aqui já falou uma frase assim, ai se eu pudesse voltar atrás, ah se arrependimento matasse, eu faria tudo diferente. Está lá, está escrito. Aí a grande pergunta que todo mundo faz é, diante de tudo isso, o que eu posso fazer? Quais lugares eu posso frequentar? Aí que nós vamos ver aquele que é firme na fé mesmo, amém? Está escrito lá em 1 Coríntios 6:12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. A gente sempre resume numa frase, para você saber se você pode frequentar aquele ambiente onde você foi convidado. Você olha para o espelho e pergunta para você mesmo, o ambiente onde eu vou, o Senhor Jesus vai estar presente? Aí eu te pergunto, o ambiente onde tem bebidas, concupiscência da carne, olhares, brigas, fofoca, Jesus se faz presente no ambiente desse? Então, irmãos, cuidado, principalmente com festas familiares, porque muitas vezes a gente, para não desagradar um ente querido, a gente fala, eu vou lá. Nós não estamos pregando aqui que a gente tem que abandonar nossa família, não. Porque a Bíblia diz que aquele que não ora pela tua família é pior do que um incrédulo. Mas nós estamos pregando que você não deve fazer parte do mesmo ambiente caso o Senhor Jesus não se faça presente. E você tem que orar para que um dia eles também saiam desse ambiente. É isso que nós temos que pregar. Festas de melhores amigos, de família, vigia. Final do ano está aí. Está assim, ó, de convites mundanos. Faz um teste na tua casa. Você vai fazendo um tracinho para cada um que te chama para uma festa e para cada um que te chama para participar da obra de Deus, para ir na igreja. Você vai ver. Ah, mas a minha família, está escrito lá em Mateus 10:37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de... Vai mais além lá em Mateus 12:50. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que estás nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Posso falar aqui, ó? Se você tem deixado Deus para ir seguir tua família em ambientes que Ele não se faz presente, Ele está falando assim, ó, você não é digno de mim. Dói, mas é a pura verdade. É a pura verdade.
E posso falar? E quando você faz para Deus, Deus faz para você. Eu posso testemunhar disso. Veio à mente agora. Teve um fim de ano, a minha família sempre fazia a confraternização na chácara do meu pai. E juntava, primos que a gente não vê o ano inteiro. Você tem vontade de ver? Lógico que você tem. Mas eu aprendi na Bíblia que eu tenho que encontrar eles num ambiente onde Jesus se faz presente. Aí, na época, minha mãe e meu pai ficou, nós vamos fazer lá, vocês vão? A espada, ela corta lá, mas corta cá também. Eu tenho que viver o que eu prego. Amém? Pai e mãe, nós amamos vocês, mas nós não vamos. Mas Deus foi tão bom que tocou no coração deles, que eles também não fizeram mais lá. E foi o Natal mais abençoado que nós passamos em casa. E na hora de orar antes da ceia, eu falei, Senhor Jesus, o Senhor seja o primeiro participante dessa ceia. Amém? Você sentia a paz lá. Não tinha fofoca, não tinha bebida, mas tinha paz. Tem coisa melhor. Não é fácil, mas a gente tem que tomar. Tem hora que nós temos que decidir. Você quer agradar teu marido e ir numa festinha com ele? Você não é digno dele, de Jesus. Dói, mas é verdade. Guarda isso. Você não está desonrando ele se você vir e falar a verdade do que está escrito. Pelo contrário, além de você estar honrando, você está falando a verdade para ele. Você lembra? Quando a gente ama, primeiramente a gente pode ajudar a pessoa. E a outra coisa é falando a verdade. O que ela está fazendo, que ela pode perder a salvação da vida. Então quando você fala isso para o teu pai, para tua mãe, para o teu filho, para tua filha, seja quem for. O problema é que muitos se apegam nesse versículo. 1 Coríntios 9, 22. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Mas também está escrito lá em Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então alguns se apegam, eu vou lá porque eu tenho que me fazer de fraco para ganhar o fraco. Irmãos, guarde algo. Se fazer de fraco para ganhar os fracos, é se aceitar a pessoa do jeito que ela é, do jeito que ela está naquele momento. Isso é amar. A pessoa ela pode estar com a vida toda errada, ela pode estar vivendo um vício, um problema. Você tem que amar, isso é fazer de fraco para ganhar os fracos. Você tem que aceitar ela do jeito que ela é. Aí você começa um processo de conversão na vida dessa pessoa. Agora, eu já ouvi lugar, ele fala assim, não, vai lá sim. Vai lá no meio, você tem que ser uma luz lá. Realmente, nós temos que ser uma luz. Lá dentro do teu trabalho, você tem que ser uma luz. Lá dentro da tua casa, você tem que ser uma luz. Agora, você não tem que ser uma luz no lugar onde só tem concupiscência da carne, só festando, bebendo, onde Jesus não se faz presente. Você vai querer. Vocês estão entendendo o que eu quero falar? Faça um teste. Vai numa festa. Faz um teste, vai numa festa. Onde está todo mundo lá dançando, todo mundo bebendo. Você fala, agora eu vou lá, que eu vou me fazer de fraco. Está todo mundo lá dançando. Aí você encosta do lado da pessoa, todo mundo fala assim, Jesus te ama. Daqui a pouco você vai e fala de novo, aquele que não largar pai ou mãe por amor a mim, não é digno de mim. Vai lá ver se você consegue. Posso falar, te expulsam da festa. Guarda algo, isso é muito importante. Não é você que tem que ir para os ambientes dele, rabaricanta, sabaricanta. São eles que têm que vir para o nosso ambiente. Porque quando ele vir aqui, só no entrar aqui ele já vai sentir algo diferente. Porque a presença de Deus está aqui. Aqui você consegue falar do amor. Aqui você consegue receber a pessoa e falar, o que você está passando? Vem cá que eu quero te ajudar. Isso é amar. Agora imagina você vai lá, sem contar que a Bíblia fala que a carne é fraca. É Bíblia. Quem garante que você não vai lá para querer ajudar uma pessoa, acaba você caindo numa tentação? Então evite esses ambientes. E procura trazer as pessoas para os nossos ambientes. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos para o terceiro e último versículo. Lucas 6, 26 está escrito assim, ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem,
porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. A letra mata. Se você ler isso aqui, você vai falar assim: nossa, então as pessoas têm que falar mal de nós? Quer de vós se falarem bem? Não, irmãos. O problema é o seguinte: quando você vem aqui e fala o que Deus está pedindo para você falar, não é aquilo que as pessoas querem escutar, é aquilo que elas precisam escutar. Muitas vezes quando você vem aqui e fala o que as pessoas precisam escutar, você pode ter certeza, vai ter um nicho de pessoas que não vai falar bem de você, não vai concordar. Porque se todos concordarem, todos, se aonde você for pregar, porque quando a gente fala pregar a palavra não é vir atrás do púlpito só não, e falar da palavra de Deus. Você pode pregar a palavra dentro da tua casa, você pode pregar a palavra lá no teu trabalho, aquela pessoa que está precisando ouvir. Mas muitas vezes quando você falar a verdade, vai falar mal de você. Você sabe por quê? Porque está escrito lá em Mateus 10:34, não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas vim trazer a espada. Agora aquele que está afim de largar tudo por amor ao evangelho, esse vai falar bem de você. E vai ainda falar de você para outros ainda. Porque esse realmente está afim de uma mudança, de uma conversão. Obediência. O evangelho é renúncia e obediência. Renuncia e obedece. Aquele que está afim de renunciar e obedecer, esse vai falar bem de você. Agora quando falam bem de você, só bem, e você não está pregando o que Deus mandou, você sabe quem está falando aqui? É um falso profeta. Porque o falso profeta, ele fala aquilo que nós gostaríamos de ouvir, com uma voz sutil ainda. Não, continua fazendo isso aí que não tem problema não. A Bíblia diz que é sim, sim, não, não. Continua que não tem problema, não existe. Você entendeu? Irmãos, e tem muitos trocando a glória de Deus para glorificar um falso profeta. Uma vez, uma pessoa chegou em mim e falou assim, ó: eu parei de ir na igreja. Eu falei, mas por que você parou de ir na igreja? Porque eu fui lá para o profeta orar para mim, o profeta orou, e o profeta falou que eu ia comprar o carro lá dos meus sonhos, sabe? Então falou aquilo que ele queria ouvir naquele momento, e eu não comprei, eu me endividei, perdi tudo que eu tinha ainda. Irmãos, aí eu conversando com ele, o que ele ganhava, se ele pagasse a prestação do carro, ele não ia ter condição de sustentar a casa dele. Agora vai no lugar onde a pessoa fala para ele, vai que Deus está no negócio. Você tem que olhar, se você ama a pessoa, você fala a verdade. Você olha para ela e fala, ó, Deus não está nesse negócio. Ou se Deus está, você fala, Deus está. Mas porque tinha falso profeta, falou o que as pessoas gostariam de ouvir, e naquele momento ele saiu alegre de lá. Vai falar de Deus para uma pessoa dessa hoje, endividada, sem nada. Você mata a pessoa espiritualmente falando. Para resgatar uma alma dessa não é fácil não, mas nós somos pescadores de alma, nós vamos até o fim, nós temos que resgatar. Amém, irmãos? E tem muitos trocando, né, a glória de Deus para glorificar esse falso profeta. Ou seja, estão cometendo uma tremenda injustiça, principalmente com o nosso Senhor Jesus. Porque olha o que o nosso Senhor Jesus tem trocado por nós, que Ele trocou por nós: uma coroa de ouro por uma coroa de espinhos. Ele trocou anjos louvando e adorando por pessoas cuspindo, batendo e xingando. Ele trocou vestes brancas, alvas como a neve, por vestes púrpuras de sangue. Ele trocou ruas de ouro e casas de diamante por uma prisão. E Ele trocou por nós o trono ao lado do Pai por uma cruz no Calvário. A grande pergunta é: o que nós temos trocado
por amor ao Evangelho? Você tem falado a verdade, independente se as pessoas falarão mal de você ou não? Ou você tem glorificado falsos profetas ou falando aquilo que as pessoas gostariam de ouvir? Não se preocupam com o que as pessoas vão falar de você. Se preocupam com o que Deus, o Senhor Jesus, acha de você, vê você, como Ele te vê. Irmãos, eu faço uma reflexão e eu entrego a palavra na noite de hoje. O único que pode nos consolar é o Espírito Santo de Deus. Porém, muitos têm procurado se autoconsolar através de suas próprias riquezas terrenas. Não se esqueça, Ele vai preencher naquele momento aquele vazio dentro dele, na diversão, mas vai chegar uma hora que você vai estar entre quatro paredes. Ali, meu caro, ali o vazio é tão grande, a tristeza é tão grande, porque quando nós não temos o Espírito Santo de Deus, nós não temos nada. Ainda que você tenha tudo material nessa terra, você não tem nada. Você não passa de um pobre, cego, nu e miserável. Vigiai, para que sua fartura hoje não se torne uma necessidade amanhã, e que o riso de hoje não se transforme em lamento e choro amanhã. Vigiai, para que nesse final de ano você procure frequentar lugares onde o Senhor Jesus se faz presente, onde você não fique se deleitando em fartura com coisas de nenhum proveito. Vigiai, faça que nem a formiguinha que guarda no verão, para que no inverno ela tenha, porque o inverno chega para todo mundo. Você acha que a gente só vai ter verão? Eu falo sempre, a vida é uma roda gigante. Tem hora que você está aqui em cima da roda, mas uma hora ela vai estar aqui. Mas aí Deus vai te pegar com a mão e vai te levar de novo lá em cima. Porque se você viver só aqui, como que você vai procurar Deus? Você está numa zona de conforto boa. Então às vezes Deus nos leva para lugares para que nós buscamos a presença dEle e nós venhamos ao topo da roda novamente. Analise, irmão. Porque se quando você pregar ou falar o que Deus está pedindo, e as pessoas somente falarem bem de você, algo errado tem. Porque quando você fala o que Deus pede para falar, ainda que doa, em você, na pessoa, irão falar mal de você. E detalhe, geralmente os primeiros são os das próprias casas nossas, as pessoas mais próximas ainda. Mas guarde algo. Você está desagradando o homem, mas você está agradando a Deus, que é o mais importante. Amém, irmãos? Assim eu agradeço a rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Cumprimento a amada igreja com a santa paz do Senhor, amém? Amém. Glórias a Deus. Irmãos, a gente vem com uma mensagem dessa e a gente fala, tá legal, e aí, o que nós vamos fazer? Aprenda algo. Jesus disse, eu não vim trazer o quê? A paz, eu vim trazer o quê? A espada, quando ela bate, ela separa, não tem conversa. Aonde ela bate, ela vai separar quem serve de quem não serve. Ela vai separar o bom do mal. Ela vai trazer separação. Ela vai separar a luz das trevas. Ela vai separar o templo de Deus com os ídolos. Ela vai separar todas essas coisas que o Senhor fala para a gente sair do meio. E aí Jesus disse, a paz que eu vos dou, o mundo não vou lá. Numa dessas partes, irmãos, está a verdadeira paz. Essa é a verdade. Então o que trouxe hoje, a mensagem que veio hoje, Sudecaia, Ridecou, Maná e Decantas, é uma mensagem de separação. Quando Deus manda, ir de buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel, sabe o que o Senhor está falando? Vai lá, pega ela e fica lá com ela no ambiente dela? Não, vem ela, bota ela no teu ombro e traz ela para onde, meu irmão? Lá para o aprisco. Ele não manda ficar lá. Ah não, a gente quer ir lá ganhar as ovelhas ficando lá. E lá não vai ganhar nada. Lá é ir guerrear lá no deserto, onde o maligno está. Quando ele é expulso de uma casa, ele vai para lugares áridos. Então guarda isso.
Eu vou contar um testemunho do que é uma fartura também, tá? No início da minha conversão, eu tinha abandonado a bebida. Aí teve uma festa. E lá na festa, era uma cerimônia de final de ano, deram lá um monte de ticket. E eu vivendo uma vidinha regrada, separada, chegou uma hora, deu 5 minutos, irmãos. Você quer saber de uma coisa? Eu vou nessa festa. Fui lá, tudo que eles me deram de direito de beber e comer, ó. Deus falou alguma coisa para mim naquela hora? Não, eu entrei na festa. Só que o Espírito ficou aonde? Ai, de vós ricos. Foi lá se enriquecer? Foi lá se fartar? Fui lá e me fartei, irmãos. E o Espírito... Terminei tudo que tinha que fazer. Foi tempo de eu entrar dentro do meu quarto e fechar a porta. Pronto. Aí começou a vir aquele texto que ele fala que viria choro e o quê? Lamento. Vai ser lá no quarto, tá? Guarda isso. Porque quando nós entristecemos o Espírito Santo, enquanto nós estamos nos fartando, nós estamos fazendo a vontade do quê? Vai lá na biqueira, vai lá se deleitar nas obras da casa, se fartando. Riqueza que farta a carne, mas não enche o Espírito. Só que a hora que a gente fecha a porta do quarto, é nessa hora que vem o choro e o lamento. É nessa hora que ele fala, você vai ter fome, ou seja, aí você vai querer a minha presença. O rico, lembra? Você se diz rico, mas é pobre, miserável e nu. Lá no finalzinho do texto, você continua lendo, sabe que ele fala, eis que estou à porta e bato. O Espírito Santo estava lá dentro? Não, estava do lado. Ah, mas eu posso ter riqueza? Posso, irmãos. Só que se eu usar a riqueza para a glória de Deus, como foi ensinado, glória a Deus. Eu posso fazer uma big de uma festa, irmãos, desde que tudo que tiver na festa glorifique o nome do Senhor. Tu usou a riqueza para a glória de Deus. Mas quando nós usamos a riqueza para nos fartar em outras coisas, aí ferrou. Finja de fraco para ganhar o fraco. A Bíblia diz que o amor tudo suporta. Então, se Deus me colocou num nível mais alto, eu suporto a fraqueza da pessoa, até Deus elevar ela o quê? Espiritualmente. Aí eu estou fingindo de fraco para ganhar o fraco. É isso que a gente tem que fazer. Teve um sonho, tá? E esse sonho muito me preocupou. Ela estava numa praia. Cuidado com praia. Ela via uma família de pessoas que ela sabia, entendeu, né? Que aquela família frequentava a igreja. Deus mostrando alegoricamente, saindo do meio de uma festa numa praia. E a hora que ela olhava para o lado, ela via um monte de cartaz, meretriz, meretriz, meretriz. Os outdoors iam se transformando tudo em meretriz. Porque está indo lá em Jericó, aonde deveria estar em Jerusalém. Cuidado para não se tratar ou se comportar como uma meretriz. Quando eu me fartei, o Senhor me chamou do quê? E pode ver, irmãos, toda vez que a gente se farta nas obras da carne, que todos nós erramos, todos nós somos pecadores, todos nós estamos sujeitos, entendeu? Às muitas paixões. A hora que a gente entra dentro do nosso quarto, que vem a cobrança do Espírito Santo, é lamento e choro e fome, porque logo em seguida vem a fome, vem a necessidade de querer, não, me dá de volta isso, pelo amor. É isso que acontece. A hora que a gente entra lá, o Senhor fala, sai do meio. A gente vai, Ele fica do lado. Depois o que vem é choro, lamento e fome. É isso que vem nas nossas vidas. Que não entristeçamos o Espírito Santo e não venhamos perdê-lo em nome de Jesus, tá bom, meus amados?